Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia! Que bom saber que você está conosco, cultuando ao Senhor junto conosco. E para quem não conhece, esse é meu pai, reverendo Ralley Franco, pastor da Igreja Presbiteriana de Candeias. E nós estamos aqui na Praia de Candeias, lugar onde eu cresci, no condomínio, gravando essa mensagem nesse domingo tão especial. Eu queria que você trouxesse uma saudação para nós, pai. Obrigado, te amo muito, obrigado por existir. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém edificada como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor à casa do nosso Deus, buscarei o seu bem. Senhor, nós oramos agora, confiando nesta verdade, que o Senhor abençoa. Nós temos a alegria de estarmos juntos na tua presença, ainda que com distanciamento social. Invocamos a tua bênção para o culto de hoje, que o Senhor toque as nossas vidas, que todos aqueles que chegarem essas palavras abençoadoras, que o teu Santo Espírito toque, que o teu Santo Espírito ilumine, nos abençoe, Senhor, neste momento, por amor de Jesus Cristo, pela graça de Jesus, é que nós invocamos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. E vamos celebrar e cultuar o Senhor juntos. O que existe além dos céus, sem ti não posso alcançar. Minha ambição me fez cair, na minha queda te encontrar. Meu coração, minha inspiração, eu encontrei em adoração. Me prostra a ti, com tudo em mim. Eu toco os céus, de joelhos no chão. As cicatrizes lá da cruz, riquezas não podem comprar. Pagou a minha liberdade, trocou o céu pra me resgatar. Meu coração, minha inspiração, eu encontrei em adoração. Me prostra a ti, com tudo em mim. Eu toco os céus, de joelhos. Eis-me aqui aos seus pés estou, com tudo que sou, quebrantado.
Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que privilégio é estarmos juntos nessa manhã. Eu não sei de onde você está, se na sua casa ou em algum outro lugar, se com sua família ou sozinho, do seu computador, tablet, da sua televisão, do seu smartphone, mas nós queremos te proporcionar hoje uma experiência diferente aqui nessa praia, nessa ilha, para começar uma nova série no mesmo barco sobre o livro de Jonas. E que bom é percebermos que temos um Deus de perto e um Deus de longe, um Deus que está aqui conosco e também está aí com você na sua casa, e olhando para esse mar, para esse céu, podemos perceber a grandiosidade do nosso Deus, mas que apesar de toda a sua glória e esplendor, Ele escolhe estar conosco e morrer por nós na cruz. Vamos celebrar isso nessa manhã. Levar ao mundo a salvação. Jesus, és meu Salvador. Tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, e contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Olá, pessoal! Eu sou o tio Will. E eu sou a tia Alex. E a gente faz parte do Ministério Infantil aqui da nossa igreja, a Pontezinha. Toda semana a gente tem conteúdo exclusivo para as crianças e para acessar é muito fácil. É só ir no link que está aparecendo aqui na tela ou escanear o QR Code que está aparecendo lá aqui. A gente prepara esse conteúdo com muito carinho para todas as crianças que estão lá em casa. Então aguardamos vocês lá, hein?
Tchau! E aí, amigos, estamos aqui hoje em frente da Ponte Recife Antigo. Muita coisa acontecendo por aqui. Estamos suados porque o trabalho está pesado, mas é com muita alegria, em parceria com o Novo Jeito, Transforma Brasil, a Ponte. Hoje estamos recebendo mais de 3.000 cestas básicas em parcerias com algumas instituições para tentar alcançar as pessoas que mais precisam. E a gente de fato assim quer louvar a Deus pelo seu investimento, pelo seu carinho, pelas suas orações, porque a Ponte tem sido ponte na vida de muita gente. Estamos com saudade, daqui a pouco a gente espera estarmos juntos aqui, mas por enquanto é isso, esse engajamento e sendo ponte na vida de quem mais precisa. Como vocês acabaram de assistir, a semana foi de muito trabalho, carregando cesta básica, mas como eu falei no vídeo, meu irmão, minha irmã, é muito bom saber que a nossa igreja tem se dedicado tanto a amenizar o sofrimento de quem tanto precisa. Não só isso, nós temos feito um trabalho, irmãos, tão especial, não só com essa parceria com o Novo Jeito, mas semana que passou nós entregamos mais de 400 cobertores. Talvez você não se sinta frio e pode parecer um paradoxo, frio em Pernambuco. Você talvez nunca ficou molhado de frente a esse vento que nós temos aqui no litoral. Era uma das coisas que as pessoas mais pediam quando nós estávamos entregando quentinhas e nós decidimos como igreja também fazer esse investimento. Não só isso, você talvez já tenha visto nas redes sociais, nossa igreja tem se mobilizado para tentar correr para essas adequações, porque nós queremos que em breve estaremos juntos, então nós estamos fazendo a reforma do nosso prédio, tanto em Recife Antigo como em Boa Viagem. E por que eu estou falando sobre isso tudo, meu irmão, minha irmã? Neste momento de generosidade, nós temos sempre enfatizado que você é a ponte, que nós tiramos o sonho do papel. Não só amenizar o sofrimento de quem mais precisa, mas na manutenção do nosso espaço. Nós queremos que tudo que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade, ecoa na pedagogia que nós temos em ser generosos com nossos filhos, ecoa quando a nossa família percebe que nós temos isso como prioridade em nossa casa. O seu dízimo, a sua oferta, não é a barganha diante de Deus, mas é de fato reconhecer o quanto esse Deus é extraordinário e maravilhoso. E as pessoas talvez que porventura estão passando por dificuldade, poderão sim, talvez, serem alcançadas porque alguns de vocês, que talvez não tenham passado por essa dificuldade, através do seu investimento, têm alcançado as pessoas que mais precisam. Neste momento, enquanto a gente canta essa canção, você já vai estar sendo aqui apresentado para esse QR Code que vai levar você para o PicPay ou as nossas contas bancárias. Fique bem à vontade enquanto a gente canta essa canção para trazer o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero orar pela sua vida e logo em seguida você pode participar junto conosco. Pai, obrigado porque Tu és um Deus gracioso, um Deus que cuida de todos os detalhes e tem que cuidar da nossa história, da nossa igreja. Nós Te agradecemos porque temos conseguido ser ponte na vida de tantas pessoas e nos ajude a continuar essa missão. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Estou em Ti, em Teu amor, não existe mais temor. Confiarei
promessa, a esperança ao mundo dá. Entregaste tudo para nos salvar. Minha esperança ancorada em ti está. Meu Deus, tu nunca mudarás. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Porque essas leves e momentâneas tribulações estão produzindo em nós um peso de glória cada vez maior. Aleluia. Vamos cantar isso juntos. Jesus, teu nome tão alto, tão grande, só em ti confio. Fiel pra sempre é a tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome
Olá, meu irmão, minha irmã, um bom dia. Uma manhã de bastante vento aqui na praia de Candeias. É muito bom saber que nosso Deus é o Deus criador dos céus, da terra, do vento. E é com essa alegria, sabendo que a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã na nossa vida, que nós estamos aqui trazendo a paz do Senhor para todos vocês. É muito bom estarmos aqui em comunhão como igreja neste domingo. Eu queria de verdade que você se alegrasse, porque eu tenho certeza que o Senhor tem preparado uma palavra especial para o seu coração. Hoje nós chegamos no 6º episódio dessa série chamada No Mesmo Barco. Nós estamos estudando esse livro de Jonas, o profeta pródigo, segundo o Dr. Tim Keller, e nós estamos vendo o quanto nós somos parecidos com esse profeta. E hoje nós chegamos no capítulo 3, e eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e repercorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Pai, nós te louvamos essa manhã, poder te cultuar, e te pedimos para que teu Santo Espírito, que é o único capaz de transformar, de persuadir, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que essa manhã é manhã de transformação, de reconciliação. Nós pedimos isso no nome daquele que morreu e ressuscitou, o Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, se você crê, diga um amém bem forte aonde quer que você esteja. Amém, glória a Deus. Em 2014, eu me lembro muito da experiência que eu tive com alguns amigos. Nós fomos, o Leopoldo, o Maerison, o Digo e alguns amigos também. Nós fomos a uma conferência em São Paulo, num lugar chamado Estância da Vida. Nós queríamos pegar ali algumas recomendações ou aprender como é que uma conferência tão grande era realizada, porque naquele ano nós tínhamos decidido fazer a Conferência Oxigênio na Arena Pernambuco. E quando a gente esteve lá, a gente aprendeu muita coisa, logística, mas nada me impactou tanto quanto a simplicidade tão extraordinária de um homem chamado Russell Shedd. Na verdade, ele estava na palestra principal, mas foi uma roda de alguns pastores que alguém fez uma pergunta para ele que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas a forma que ele respondeu foi algo que marcou a minha vida e ministério. A pergunta que surgiu para o Dr. Russell Shedd foi a seguinte: Dr. Russell Shedd, qual a diferença entre misericórdia e graça? E ele parou um pouco, olhando para os pastores e disse assim: eu vou contar uma história. Uma criança, depois de ter feito algo ruim, o seu pai falou: se você repeti-la, você vai levar 10 chineladas. E aquela criança então, porque tinha um coração endurecido, ele vai lá e comete aquele mesmo erro novamente. O seu pai então leva aquela criança para um quarto e depois de dar 5 chineladas, o filho olha para o pai e falou assim: papai, você não falou que ia dar 10? É lógico que pode parecer um exagero da criança relembrar o pai, mas o pai disse para a criança: meu filho, eu quero que você entenda o que é misericórdia. Você merecia 10 chineladas, mas eu vou te dar só 5. E quando a criança está saindo do quarto, o pai fala assim: filho, agora vem aqui, toma aqui R$10 e vai comprar sorvete para você na sorveteria aqui na frente de casa. E a criança fica sem entender e o pai diz para aquela criança: eu quero que você entenda o conceito de graça, o favor que não é merecido.
Nós chegamos hoje no terceiro capítulo desse livro extraordinário que fala sobre graça, mas precisamente sobre a misericórdia de Deus. Nós usamos muito essa palavra, misericórdia. Deus nos ajude, misericórdia. Mas é interessante, tanto no Velho como no Novo Testamento, nós vamos poder perceber o quão esse Deus é misericordioso, o quanto também esse Deus é gracioso, o quanto nós temos até dificuldade de entender o tamanho dessa graça extraordinária, um favor que não nos é merecido. E nesse contexto a gente faz então, e precisamos fazer a revisão, para você inclusive que está hoje nos assistindo, cultuando pela primeira vez, nós começamos essa série há 6 semanas atrás, sobre esse livro do Velho Testamento, o livro do profeta Jonas. E é muito interessante que as palavras que se iniciam no primeiro capítulo, elas são repetidas no capítulo 3. Porque no capítulo 1 diz que Deus usou a sua palavra e a mensagem é a mesma. A palavra do Senhor veio a Jonas. E aqui então Deus pede para que Jonas vá até a Síria, a capital, Nínive. E aquele povo, onde fica na verdade hoje o Iraque, era um povo doentio. Era um povo que talvez, se a gente fosse comparar com o que eles seriam hoje, seria com certeza alguma, talvez, frente terrorista. Para você ter ideia, não era simplesmente porque eles eram maus, mas quem passava por de volta daquela cidade, eles normalmente tomavam eles, cortavam os seus membros. Não só isso, eles arrancavam suas línguas, eles esticavam os seus corpos, eram levados por cavalos, eles colocavam nos muros da cidade para simplesmente mostrar o que eles eram capazes. Era um povo também que aprisionava, ou talvez, na verdade, pressionava o povo de Israel. E essa história é uma história sem precedente, porque Deus chega para Jonas para uma missão que nunca havia acontecido. E que missão é essa? Deus chega para Jonas e fala: ei, eu quero que você vá falar da minha misericórdia para essa cidade de Nínive, porque a sua maldade chegou até a minha presença. Agora, eu sempre quando era criança, eu não entendia por que Jonas desobedeceu a Deus, mas depois de você entender um pouco do contexto, o que mais Jonas tinha dificuldade não era simplesmente levar porque ele tinha medo, mas ele sabia o quão esse Deus era misericordioso. E esse Deus era capaz de perdoar até mesmo aquilo que para nós é imperdoável. É por isso que essa série se chama No Mesmo Barco, porque o Tim Keller, no seu livro O Profeta Pródigo, ele vai tratar uma perspectiva interessante, que tanto Jonas como os ninivitas estavam perdidos, cada um talvez de uma maneira diferente. Um que achava por conta das suas observâncias religiosas, estava bem com Deus, entretanto, não conseguia conceber a possibilidade daquele povo tão ruim, tão malvado, ser perdoado por Deus. E nós somos assim. Inclusive, a gente sempre brinca que se nós estivéssemos na igreja e alguém entrasse, alguém que a gente tem raiva ou pavor, o que era parar nosso coração não seria amém, glória a Deus, porque essa pessoa que fez muito mal está aqui. Talvez o primeiro sentimento do nosso coração seria: não é possível, só falta essa pessoa se converter, não é possível que Deus pode perdoar essa pessoa. E o Tim Keller então trata essa perspectiva que Deus queria não só tratar o coração dos ninivitas, mas tratar o nosso coração. E nós somos representados por esse profeta, o profeta que parece estar perto, mas muitas vezes o nosso coração está longe. O que então nós vimos no capítulo 1, capítulo 2, é que Jonas foge para um lugar completamente diferente. Ele vai para o fim do mundo, ele vai para o sudoeste da Espanha, um lugar chamado Tarsis. Ele pega a direção completamente oposta do que era Nínive, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Não só isso, nós vimos também que ele entra no barco, e ali mais uma vez, Jonas é insensível, ele vai para o porão do navio, ele não quer conversar com ninguém, e uma tempestade o alcança. Deus queria tratar Jonas. Semana passada a gente viu que uma das formas do curso voltar ao normal, Jonas é lançado ao mar e um peixe, mais uma vez, a misericórdia do Senhor o alcança. E na semana passada nós tratamos a perspectiva que existe um lugar, o fim do túnel, talvez o lugar mais escuro que você possa encontrar, é um lugar onde você não tem mais como confiar em nada, na sua força, na sua expertise, no seu dinheiro, no seu poder, a não ser confiar em algo. E agora, dentro da barriga daquele grande peixe, o que Jonas faz é se arrepender. Ele fala assim: Senhor, ele começa a recitar muito da sua cultura judaica, daquilo que ele conhecia como algum tipo, digamos assim, de salmo, é uma poesia, as orações que Jonas faz, de reconhecer a sua pequenez, de saber que ali não tem como confiar em mais nada a não ser em Deus. E a graça e misericórdia de Deus, então, o leva de volta para cima do mar e ele é vomitado por aquele grande peixe. Nós chegamos agora, então,
agora no terceiro capítulo, e é engraçado porque agora Jonas já vivenciou muita coisa extraordinária. Então é como se fosse uma criança que o seu pai dá a chancela, ele cuida. É como se, eu sempre conto essa experiência, às vezes os meus filhos, eles têm medo de alguma coisa, ou eles estão, eu coloco a Esté em cima de uma mesa e ela está ali, eu estou assistindo, ela está um pouco trêmula com medo, eu falo assim, filha, o papai está aqui. E aí depois que ela se joga no meu braço pela primeira vez, ela quer fazer isso repetidas vezes, porque agora a sua confiança é depositada no seu pai e não somente no seu coração. E nós somos assim. Eu imagino então que depois de Jonas vivenciar tudo isso, ele chega naquela praia e então ele vai caminhar para proclamar a mensagem que Deus havia solicitado que ele assim fizesse. E agora imagine então Jonas como a criança cheia de expectativa, ou na verdade pelo menos com coragem, porque ele sabia que eram os ninivitas, mas ele sabia que o Deus que ele servia era muito maior do que aquela força bélica que a Síria estava de fato propondo. E agora ele começa a caminhar, porque diz que a cidade era muito grande. A capital da Síria, onde hoje fica o Iraque, era uma cidade gigantesca. Era a capital não só de negócios, mas era uma rota comercial. E ele começa a caminhar, eu imagino eu, já com a expectativa assim, se eu morrer tá tudo certo, mas eu creio no Deus que me tirou da barriga daquele peixe. Diz então a palavra do Senhor que ele começa a caminhar com uma mensagem. E a mensagem era a seguinte: vocês precisam se arrepender. Ele caminhava dizendo, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Você imagina que loucura? Um profeta, um cara que não era dali. E quando eu falei que essa história era sem precedente, é porque nunca na história um profeta de Deus havia sido chamado para falar, não simplesmente contra o povo, mas ir até ali. Deus já havia feito isso com Isaías, com outros profetas, para proclamar a mensagem para outros povos, mas ninguém saiu de onde estava. Essa é uma história sem precedente. Então Jonas agora imagina, caminhando naquela cidade com uma mensagem: ei, daqui a 40 dias essa cidade será destruída. E no seu coração, eu imagino, era aquela criança assim, Deus cuida, Deus se ele fala, ele cumpre. Então é o seguinte, só se preparem porque daqui a 40 dias vai tudo acabar. E ali ele começa então a proclamar aquilo, irmãos. E o tema central do capítulo 3 é a palavra arrependimento. No versículo 8 ao versículo 9, que nós acabamos de ver, esse verbo arrepender, ele é mencionado 8 vezes. A palavra de Deus, ou seja, Deus usa um profeta para falar com o povo distante. E quando Jonas está ali, Jonas estava de fato proclamando sobre a ira de Deus. É algo que nós não gostamos de escutar, essa perspectiva de um Deus que ele se ira, ele se revolta contra as complicações que o nosso coração tem, porque ele é um Deus santo, ele não consegue compactuar com a maldade que nós podemos gerar, mas é um Deus gracioso e misericordioso. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 25, aqui nós vamos aprender que arrependimento é sempre uma obra de Deus. Talvez você, com as suas prerrogativas, pode achar que você pode, através do seu esforço, conseguir perdoar alguém, mas o que nós aprendemos através da palavra de Deus, irmãos, que o perdão e o arrependimento é algo divino. Você percebe às vezes quando a gente briga com alguém, a gente fala assim, eu nunca mais vou perdoar. Mas no dia seguinte ou algum tempo depois, nós começamos a perceber a possibilidade que assim nós poderíamos fazer. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui quando escreve a segunda carta ao Timóteo, no capítulo 2, versículo 25, ele fala, arrependimento é sempre obra de Deus. Tem uma história muito interessante para ilustrar um pouco, mas é um paradoxo, porque eu acho que aqui tem um tema central, não só do arrependimento, mas o que acontece quando a gente se arrepende, porque em 1907, na Coreia do Norte, houve uma campanha evangelística onde o dia da Bíblia era ali celebrado. E vários norte-coreanos estavam ali e foram, de fato, impelidos pelo Espírito Santo a se arrepender, a se quebrantar. Foi literalmente um avivamento, porque desde 1904 até 1907 houve uma pressão muito grande, onde os japoneses puseram ali na Coreia do Norte alguns regimentos onde eles ficaram de fato assim, sofrendo, porque os japoneses de fato eram um povo que queria oprimir o povo norte-coreano. Eles tinham uma dificuldade de amar os japoneses tão grande, irmãos. O problema é que o que nós vamos perceber no Evangelho é que normalmente nós nos achamos as pessoas certas da história, mas como o Tim Keller fala, estamos todos no mesmo barco, todos somos pecadores. E ali o avivamento começa justamente quando aqueles norte-coreanos percebem que eles estão carecendo, tanto quanto os japoneses,
da sua graça e a sua misericórdia. E aí, de fato, eles começam a perdoar, mesmo sem tendo muito contato, aquela fúria que eles tinham a despeito dos japoneses. Ali, se você for estudar um pouco mais a história, foi um grande avivamento em 1907, quando os norte-coreanos começaram a perdoar os japoneses. Para você ter ideia, por exemplo, a igreja metodista, ela dobrou de tamanho naquele ano. Não só isso, as pessoas visitavam casa em casa para falar que eles precisavam se quebrantar e perdoar um povo que, na teoria, era um povo inimigo. O que eu quero dizer com essa história? O arrependimento, ele fez o povo coreano a perceber que eles estavam todos no mesmo barco. Mais uma vez, arrependimento, irmãos, é sempre uma obra de Deus. Agora, uma pergunta que surge: será que foi isso que aconteceu em Nínive? Será que de fato foi um avivamento? Eu queria ler, por favor, e a gente vai projetar aqui também na nossa tela, parte do livro chamado Profeta Pródigo, do Dr. Tim Keller, porque eu achei muito interessante esse contexto. Até porque até hoje eu talvez enxergava o que aconteceu em Nínive como um grande avivamento. Entretanto, eu queria ler essa passagem porque eu acho que é muito importante para a nossa compreensão. Diz assim o livro: no entanto, não devemos ser afoitos em equiparar o arrependimento de Nínive aos avivamentos da história da igreja contemporânea, ao exemplo da Coreia. Embora o texto diga que o povo de Nínive creu em Deus, no versículo 5 nós lemos isso, não há identificação que os ninivitas tenham entrado em um relacionamento de aliança com o Deus de Israel. A palavra que os ninivitas usam é Deus, isso é o termo genérico, Elohim, e não é o nome pessoal da aliança que os judeus usavam, o Yahvé, que o Senhor usa com o seu povo, o povo de Israel. Não há menção sobre moradores de Nínive terem abandonado seus deuses e ídolos, eles não ofereceram sacrifício ao Senhor, nem houve qualquer rito de circuncisão. Por essa razão, quase todos os comentaristas concordam que Jonas não conseguiu converter ninivitas. O que afinal, então, estava realmente acontecendo? O rei de Nínive entendeu que Deus estava dizendo a cada súdito da cidade que sua obrigação era, abre aspas, abandone o mau caminho e a violência que planeja contra os outros. É o que diz no versículo 8. Violência é a violação arbitrária dos direitos humanos. Nínive era flagrantemente culpada dessa injustiça social. O imperialismo assírio, a crueldade, a injustiça social também foram condenadas por outros profetas hebreus. Eu não sei se você se lembra, mas no primeiro capítulo dessa série, nós mencionamos o que esse povo assírio era capaz de fazer. Eles tratavam os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, de maneira assim, irmãos, era pavorosa. Eles não só arrancavam os seus membros, mas diz a história que eles arrancavam um dos seus braços e deixavam aquelas pessoas só com o braço para que eles pudessem apertar a sua mão, o braço que tinha sobrado. Não só isso, eles não matavam de imediato, eles colocavam numa pilha de defuntos aquelas pessoas que eram mutiladas vivas. Eles arrancavam os seus olhos, as suas línguas. Imagine, irmãos. E aqui o que nós vamos aprender é que Deus chega para aquele povo para falar assim: olha, o que vocês estão fazendo, essa violência, é algo tão maluco que vocês não têm noção da atrocidade que vocês estão construindo com o seu próximo. E aqui por isso que Jonas chega e fala assim: olha, 40 dias, não tem como se arrependerem, tudo isso aqui vai por água abaixo. O meu Deus vai destruir todos vocês. Mas, meu irmão, o que então Deus queria com esse povo? Deus, na verdade, queria que esse povo entendesse a palavra, o significado misericórdia. A forma que o povo de Nínive iria entender um pouco mais sobre o que era misericórdia era quando Jonas proclamasse sobre a ira de Deus. Isso pode parecer um paradoxo, mas eu quero que você entenda algo muito interessante. Que tipo de ministério é esse que trouxe resultado para esse povo? O Tim Keller, mais uma vez, no seu livro, ele diz o seguinte: alguns comentaristas chegam à conclusão precipitada de que Jonas pregou a salvação pela fé e a resposta da cidade foi um grande avivamento, como houve na Coreia. No entanto, como vimos, não há evidência de que se converteram à fé no Senhor. Outros concluem que os leitores atuais deveriam imitar Jonas e prover as cidades com serviços sociais ao invés de fazer evangelismo. Contudo, preste atenção, Jonas não foi a Nínive apenas para fazer discretamente um trabalho social. Ele proclamou a ameaça do julgamento divino de modo veemente e em nome de Deus.
o que realmente aconteceu não se encaixa em nenhuma dessas categorias, ou seja, a proclamação, ou seja, ou somente falar ou fazer um trabalho social, mas houve uma união de diferentes indivíduos e classes antagônicas dentro desse corpo político, a fim de promover a cura social de uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais justa. No entanto, irmãos, isso foi fruto de um ministério da pregação que proclamou a ira de Deus, o Deus bíblico, explicitamente. Presta atenção nisso daqui, olha que coisa interessante. Mas para nós hoje é difícil até imaginar o ministério como que aconteceu em Nínive. Os nossos dias normalmente ou se preocupam mais com o trabalho social, ou às vezes não se preocupam às vezes com a proclamação. Eu não sei se você já ouviu uma frase que é completamente distorcida, que dizem que é de Francisco de Assis. Pregue se preciso, use palavras. A gente entende um pouco desse contexto. É claro que nós precisamos fazer a obra social, nós precisamos cuidar do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro, mas isso sem explicar de onde vem o amor, ou talvez de onde vem essa ira. Meu irmão, nós estamos fazendo simplesmente um assistencialismo, porque muitos fazem ação social. O que nós precisamos entender, o que Jonas fez ali, é que essas duas frentes, elas precisam caminhar juntas. Falar sobre justiça e falar sobre amor. Fazer a boa obra, mas a proclamação do evangelho. E é sobre isso que eu tive a experiência, inclusive eu mencionei semana passada. Eu gostaria de hoje trazer para você algo marcante para a nossa história, porque há 4 semanas atrás, nós começamos a fazer, de maneira talvez bastante intensa, um trabalho de entrega de quentinhas. Nós chegamos a produzir quase 2.000 quentinhas para o final de semana para entregar no Grande Recife. E algo que marcou a minha história nesse contexto todo é porque na semana passada nós estávamos distribuindo, na verdade descarregando um caminhão de cesta básica, e eu falei para vocês, eu conheci um cara chamado Alexandre. E o Alexandre falou o seguinte: pastor, obrigado porque a Ponte tem feito um trabalho social extraordinário, vocês têm entregado comida. Eu queria que você soubesse, pastor, que aquela comida é bênção para nós. Entretanto, irmãos, ele me falou uma coisa que foi um choque, porque às vezes, e a nossa igreja é conhecida por esse trabalho social muito afinco, muito forte, muito presente, mas ele disse o seguinte: o que transformou minha vida não foi simplesmente a quentinha, mas foi a quentinha acompanhado de uma palavra de esperança. Mas eu não quero falar muito tempo aqui, porque essa semana eu gravei um bate-papo com esse cara que tem me inspirado, para que a gente aprenda um pouco mais sobre como é importante fazer a boa obra, fazer o trabalho social, mas se isso for acontecer sem a questão da proclamação do evangelho, sem falar a verdade, meu irmão, talvez nós estemos sim, talvez apenas amenizar o sofrimento. É uma coisa boa, mas talvez nós não estamos tratando daquilo que é mais essencial, a questão moral, a questão do pecado, a questão de fato de conversar sobre aquilo que de fato traz implicações para a nossa eternidade. Eu queria que você acompanhasse comigo esse bate-papo que tem a ver com esse contexto. Amigos, eu estou muito feliz porque hoje estou com meu amigo aqui, Alexandre, e eu conheci esse cara há 1 semana e meia atrás, dentro de um caminhão, a gente descarregando cesta básica. E a história dele impactou minha vida, porque quando a gente estava entregando, não só, descarregando o caminhão e falando sobre o nosso projeto de entrega de quentinhas, eu falei que a gente estava entregando na pracinha de Boa Viagem. Ele falou assim: conheço demais ali. Amém. Por que você conhece demais a pracinha de Boa Viagem, Alexandre? Cara, agradecer a vocês aí, o pastor Guilherme, a Ponte, para me dar essa oportunidade de estar falando um pouco do meu testemunho. Quando a gente estava ali descarregando ali essa cesta básica ali, essas bênçãos, e o pastor Guilherme falou para mim sobre a pracinha de Boa Viagem, para mim veio muita relembrança, porque foi onde, por algumas escolhas na minha vida, sabe, eu fui parar na pracinha, morei um tempo, entende? Morei um tempo ali como morador de ruas, entende? E através das quentinhas que era entregue ali também, sabe, eu pude conhecer um casal, sabe, que o nome dele é Paulo e Ana Cláudia, que é uma família chamada Sepude, entende? Que pôde me acolher na casa deles e me resgatar, entende? Então eu fiquei muito grato, mas... Você morou quanto tempo? Você tem noção, Alexandre? Morei uns 2 anos e meio. 2 anos e meio como morador de rua na pracinha. Você tinha problema com droga? Tinha envolvido? Eu era usuário de droga. E a gente tem falado um pouquinho mais sobre esse culto, sobre a questão da ação social. Sim.
e você tem toda a expertise do lado de lá, porque a gente às vezes acha que a gente tem que fazer o bem, e eu acho que a gente tem que fazer isso. De fato, receber uma cesta básica, uma quentinha, isso amenizava o seu sofrimento? Com certeza, assim, eu acho que a cesta básica, a quentinha, ela deve ser uma estratégia, sabe, de poder você falar de um Cristo, sabe, um Cristo, de um Deus que ele é capaz de tirar a pessoa daquela situação, entende? Então, hoje, para mim, quando eu saio nas ruas para entregar essas quentinhas, entende? Eu posso falar para ele que pode sim mudar aquela situação, que há esperança, entende? E graças a Deus, foi através dessas quentinhas, sabe, que eu pude também sair da onde eu estava. Ou seja, você acha que, claro, a quentinha, a cesta básica, ela é uma bênção, porque é um bem comum. Isso. Entretanto, essa benfeitoria, ela tem que vir acompanhada da questão da proclamação da boa notícia, da boa nova. Com certeza, porque... Isso foi o que mudou sua vida? Com certeza, é porque é os dois alimentos, não só o alimento físico, mas também tem que ser levado o alimento espiritual, entende? Porque aquelas pessoas ali, como eu fui outrora, entende? Então a gente também ali não está necessitada só de um alimento. Tem pessoas ali na rua que eles estão precisando de um abraço, sabe? De uma esperança, você levar novidade de vida para ela, dizer algo, porque quando a Bíblia fala que aquilo que nós somos vencidos, nós se tornamos escravos, entende? Então, o escravo ele não tem esperança, a esperança deles acaba. Quem está falando é uma pessoa que, muitas noites ali na Praça de Boa Viagem, eu já me parei assim, dizendo, Senhor, para viver assim é melhor o Senhor me levar, entende? Então, eu estava sem expectativa de vida, entende? Porque eu era escravo de algo que me tirava. E foi através da proclamação do Evangelho que você recebeu os dois alimentos. Agora, outra coisa, meus irmãos, assim, que me impactou na história desse cara, a gente percebe o quanto Deus é gracioso, é porque um pai, digamos assim, espiritual do Alexandre é o Paulo. É o Paulo e Dona Ana Cláudia, esse casal abençoado, que tem uma família, sabe, tem um projeto chamado Sepude, que pôde me acolher, que pôde me instruir, sabe, me botar numa direção. E nós queremos, como igreja, também estar mais junto, porque assim, o Paulo ele é um cara assim, eu nunca vi um cara com um coração tão disposto, você ri do jeitão dele, é o cara que ama Jesus. E na última semana, o próprio Alexandre foi fazer entrega de quentinha junto com a nossa equipe da Ponte. E o que me chamou a atenção, e eu convidei ele para bater esse papo conosco, é porque justamente a gente tem feito quase 2.000 quentinhas. E o que nos impressionou, o grupo que estava lá com ele, é porque a gente às vezes entregando, esse cara parava lá e gastava um tempo. E o nosso olhava, por que esse cara está fazendo isso? E quando a gente começou a estudar o capítulo 3, falando sobre essa questão não só do bem comum, mas da proclamação, que essa coisa não pode andar desassociada, eu falei assim, eu preciso bater um papo com esse cara. Não só por isso, mas assim, ele contou para mim, o Paulo contou, depois ele confirmou, que aqui nessa proximidade, ele durante um bom tempo, porque era viciado, porque de fato tinha dificuldade nessa área, ele furtava. Em supermercado aqui perto, não precisa falar o nome do supermercado. Cara, é uma história muito, muito louca assim, sabe? É só o Evangelho de Jesus Cristo para você entender, sabe? Porque assim, por algumas escolhas que eu fiz na vida, então me levava a furtar, porque o cara que entra dentro do mercado para furtar, ele é doido, meu irmão. Entende? Desculpa o linguajar, não, mas tá em casa. A gente está em casa. Mas assim, para você entrar dentro do mercado, para você furtar, para você alimentar seu vício, cara, eu já fui pego furtando dentro de um mercado por uma própria amiga minha. E ela automaticamente ligou para minha ex-mulher, que eu tenho 2 filhos, e ela disse, fulana, eu peguei Alexandre aqui, eu peguei o gordo aqui no mercado furtando. E, meu irmão, só tem jeito para morte esse cara, velho. Entende? E pela honra e glória de Deus, sabe, meu irmão, hoje eu trabalho nesse mercado com a área de segurança. Meu irmão, eu não sei se você entendeu, cara. Olha que coisa linda, olha o que o Evangelho faz. Glória a Deus. Eu fiquei emocionado com essa história. O supermercado que ele furtava, hoje ele é um dos chefes da parte de segurança desse supermercado. E não é supermercado qualquer, não. É algo grande. Meu irmão, minha irmã, esse é o poder do Evangelho.
é de fato a gente entender que a gente tem que fazer a boa nova, que a gente tem que fazer o bem comum, mas é entender que junto com esse bem comum nós precisamos proclamar a mensagem que é poderosa para transformar. Esse cara está aqui hoje como, de fato, um exemplo da graça e misericórdia que nós estamos falando. Amém. A questão que todo ser humano precisa se arrepender, porque o bem comum ele pode até amenizar o sofrimento momentâneo, mas aquilo que ameniza o sofrimento eterno se chama o Evangelho, a boa notícia. Eu queria dizer para você, meu irmão, que você é inspiração, não só para a minha vida, mas eu tenho falado muito sobre a sua história, sobre a história do Paulo, sobre a história do Anderson, que está aqui também nos acompanhando. Que coisa linda esse projeto, e nós queremos estar mais próximos, cara, porque, inclusive, eu queria que você fechasse, porque uma das coisas mais difíceis para quem está ali, e quando te enxerga, é acreditar que, de fato, pode acontecer algo novo, não é isso? Justamente. É como eu estava dizendo ao senhor, pastor, assim, porque quando a gente está dominado por algo que é bem mais forte que a gente, entende? Então, tira nossas esperanças. Está entendendo? Então, tem muitas pessoas que estão ali que estão com a esperança acabada, não tem esperança. E o cara, quando te vê, fala assim, oxe, meu irmão! Cara, o sábado passado, a gente foi entregar na Pracinha de Boa Viagem, e então, algumas pessoas que estavam ali, que conviviam comigo naquele mesmo local, teve uma menina que despertou nela o desejo de querer também. Perguntou, meu irmão, onde é que você estava, cara? Onde é que você foi que você conseguiu, sabe? Então, ali foi uma esperança, sabe, que a gente depois foi embora, mas eu creio em Jesus Cristo, sabe? Eu creio em Deus que algo tocou no coração daquela jovem, sabe? Então, é isso que a gente tem que levar para esse pessoal na rua, sabe? Levar esperança, algo que é roubado deles, sabe? Porque as pessoas que moram na rua são roubadas o que é de mais precioso, sabe? A esperança, sabe? São roubadas, são saqueadas, sabe? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é restaurador, sabe? Então, a gente, como servo, como escravo do Evangelho, a gente tem que levar as boas novas, a gente tem que levar a esperança. E como eu estava dizendo ao senhor, a quentinha, o alimento, a cesta básica, tem que ser uma estratégia, sabe? O principal tem que ser por trás da quentinha, por trás da cesta básica, que é a palavra de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, obrigado. Eu espero que você tenha sido inspirado com essa mensagem. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Que entrevista linda. Alexandre, eu sei que você está nos assistindo nessa manhã. Eu tenho certeza que assim como você inspirou a minha vida, muitas pessoas foram inspiradas. E você, de fato, foi um profeta de Deus, usado para nos ensinar mais sobre essas duas frentes. O que nós aprendemos através da vida do Alexandre, meu irmão, minha irmã, é que nós não conseguimos ou não deveríamos conseguir fazer esses trabalhos de maneira completamente distintas. De fato, o que nós precisamos aprender é que trabalhar com injustiça social e chamar pessoas ao arrependimento de Deus, perante Deus, são coisas teologicamente interligadas. Eu gosto muito porque o Martin Luther King, ele não cometeu o erro de separar o chamado por justiça social da crença de um Deus de juízo. Em sua carta da prisão de Birmingham, ele responde à questão de como ele pode defender a desobediência civil, o desrespeito a algumas leis, no caso de leis de segregação e racismo. Ele respondeu que algumas leis são injustas. Preste atenção, essas são as palavras do doutor Martin Luther King. Ele diz o seguinte: temos uma responsabilidade não só legal, mas moral de obedecer às leis justas. Em contrapartida, temos a responsabilidade moral de desobedecer às leis injustas. Eu concordaria com o Santo Agostinho que, abre aspas, uma lei injusta não é lei, de modo algum, fecha aspas. Ora, qual é a diferença entre ambas? Como se determina se uma lei é justa ou injusta? Uma lei justa é um código feito pelo homem que se encaixa na lei moral, na lei de Deus. Uma lei injusta é um código que não está em harmonia com a lei moral, ou seja, não está de acordo com a lei de Deus. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Aqui não há separação entre trabalhar pela justiça em uma sociedade e proclamar o descontentamento de um Deus justo. O que eu e você precisamos aprender, irmãos, é que quando Martin Luther King ele diz, eu tenho um sonho, o seu coração era um coração de um pastor revoltado com a injustiça, mas que sempre proclamava a questão da justiça ou das questões sociais junto com o evangelho puro
e simples. E aqui nós podemos então entender um pouco mais esse contexto, porque aqui no versículo 10 é a chave para que a gente entenda esse Deus misericordioso que nos propõe um caminho agora de fato amar os nossos inimigos, de proclamar uma verdade com graça e misericórdia. Porque no versículo 10, sabe o que acontece? Aquele povo então, nós vimos no relato, eles começam a se vestir de saco branco. E ali significava de fato você se humilhar, você reconhecer o seu erro, você de fato se dispor a falar assim, eu de fato não vou continuar fazendo isso. Eles ficaram com medo de morrer. A mensagem que Deus trouxe para Nínive era, parem com isso, daqui a 40 dias todos vocês irão morrer. No versículo 10, esse Deus misericordioso, ele faz algo extraordinário. Olha o relato de Jonas capítulo 3, versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Meu irmão, minha irmã, hoje é uma manhã especial, porque como a gente avisou, nós vamos terminar esse culto aqui celebrando a Santa Ceia. E o que a ceia tem a ver com esse texto, com esse contexto? Tem tudo a ver, porque a ceia é uma das ordenanças, a ceia é um sacramento que Jesus instituiu para que a gente de fato se arrependa dos nossos maus caminhos, para que a gente vista essa roupa branca e reconheça os nossos pecados. Esse Deus que é um Deus gracioso, um Deus que nos chama para de fato diminuir o sofrimento de quem mais precisa, mas é uma proclamação em conjunto, é um caminho que nós vamos fazer, de falar assim, olha, nós vamos aqui advertir se porventura exista alguma perseguição moral, algumas questões que foram quebradas, isso é injustiça. Nós temos feito isso muito bem como igreja, pelo menos eu creio. Entretanto, nós precisamos entender, irmãos, que fazer o bem, desacompanhado de onde parte a verdade, o amor, nós estamos talvez perdendo a grande oportunidade de transformar vidas como a vida do Alexandre foi transformado. E nessa manhã, o que nós queremos fazer aqui, eu quero que você se prepare na sua casa, pegue o pão, o suco de uva, porque nós vamos celebrar, irmãos, e é celebrar a vida que nós temos em Cristo Jesus. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos dizer, somos livres em Cristo Jesus. Eu consigo enxergar aqui um paralelo lindo da história da cruz de Cristo com essa história, porque nós cremos que toda a Bíblia aponta para o sacrifício de Cristo Jesus. E esse texto, irmãos, mostra esse Deus gracioso aqui que de fato perdoa através da sua graça e misericórdia. E nós temos a oportunidade nessa manhã, de quando nós partimos o pão e tomamos o cálice, de relembrar o quão gracioso, misericordioso esse Deus é para a minha vida e para com a sua vida. Enquanto nós começamos a cantar essa próxima canção, eu quero que você corre aí, se você não preparou ainda, mas pegue um pedaço de pão, um suco, nós vamos celebrar daqui a pouco a Santa Ceia, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Toma-me com as mãos que criaram os céus. Encontre-me onde a graça ultrapassa a dor. Do barro me moldou, da rocha me firmou, o meu nome chamou e fez o meu coração. Pegue-me, pois eu sei que o sofrer é pra glória, que possa ter mais ações pra cantar que temer. O barro me moldou, da rocha me firmou, o meu nome chamou e fez o meu coração. Aqui estou completamente rendida a ti. Toma-me agora e para sempre eu clamarei. Estava perdido, mas meu coração amou a força
traz vida para o que morreu. Ressuscitou e na cova a vergonha ficou. Quebrou os portões, as pedras fez falar, do túmulo sair para me guiar. Vamos juntos declarar: aqui estou. Esse Deus misericordioso que trouxe a possibilidade do arrependimento do povo ninivita é o Deus que traz essa possibilidade na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele foi esmagado, ele foi triturado por causa do meu e do seu pecado, por causa do pecado dos ninivitas, por causa do pecado de Jonas. E na noite que Jesus foi traído, Jesus, ele instituiu um dos sacramentos, porque quando nós partimos do pão e tomamos do cálice, irmãos, nós trazemos ao nosso coração, à nossa memória, aquilo que de fato nos traz esperança. Talvez você está se sentindo como o povo ninivita e hoje é o dia de você colocar sua roupa branca e falar assim: eu me arrependo dos meus pecados. Meu irmão, minha irmã, você é bem-vindo a essa mesa. A ceia nunca foi instituída para dividir, para apartar, mas para chamar à mesa aquelas pessoas que são pecadoras e que querem de fato obter perdão, que querem obter restauração. E é lúdico, é algo lindo, maravilhoso, quando o próprio Jesus, na noite que ele foi traído, ele pega um pão como esse, e imagina, numa praia tão bonita como essa, um ambiente como esse. Jesus, inclusive, depois de ter morrido e ressuscitado, Jesus gostava de comer quando estava em vida e quando, depois de ter morrido e ressuscitado, ele faz o mesmo. Eu me lembro muito da passagem quando Pedro está distante, pescando, Jesus vai lá e prepara pão e peixe na brasa para tomar café da manhã com seus discípulos. Eu creio que este Jesus está aqui, está aí com você. E Jesus, ele na noite que foi traído, ele pegou o pão e falou assim: olha, amigos, eu quero instituir algo pedagógico para a vida de vocês. E tomando o pão, ele partiu o pão. Ele dividiu esse pão. E quando ele divide isso, ele está agora trazendo uma mensagem profética: eu vou morrer, eu vou ser triturado, despedaçado naquela cruz. Mas é para que vocês tenham vida, para que vocês possam se lembrar, quando vocês comerem desse pão, da aliança que eu estou fazendo, a aliança do meu sangue. E aonde quer que você esteja nessa hora, eu queria te convidar a pegar desse pão e participar desse momento conosco. Pegue do pão, divida com quem você estiver na sua casa e vamos celebrar essa aliança que Jesus fez comigo e com você. Vamos comer todos juntos do pão. Semelhantemente, na noite que Jesus foi traído, depois de ter partido do pão, ele toma o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Desde Adão e Eva, o pecado que foi iniciado por causa do homem, o pecado seria expiado de uma vez por todas através de um homem. E esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. O sangue do Cordeiro de Deus foi vertido naquela cruz, em meu favor, em seu favor, em favor dos ninivitas que se converteram, que de fato mudaram seus caminhos, de Jonas, de todos que hoje podem fazer parte da aliança, porque Jesus Cristo, ao derramar do seu sangue, ele nos trouxe essa possibilidade, a possibilidade do recomeço. A ceia, a Eucaristia, é esse movimento de colocarmos sacos brancos, de reconhecer a nossa pequenez, de pedir perdão pelos nossos pecados. E ao tomar, nós vamos nos lembrar que nós somos livres por causa do que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Vamos tomar todos juntos o cálice da nova aliança do sangue de Jesus. Pai querido, nessa manhã nós te louvamos, porque cremos que o Senhor preparou este momento para a gente celebrar a vida que triunfou sobre a morte. Nós sabemos que o teu filho morreu naquela cruz, mas aquela cruz não foi capaz de detê-lo e Jesus está vivo, Pai. Obrigado por nos ensinar essa manhã, Pai, que nós precisamos aprender através desse livro tão profético
ao fazer o bem, mas mostrando de onde vem o bem, a reconhecer nossos pecados, a reconhecer nossas fragilidades, Pai. Nos ajude como igreja a ter esse equilíbrio. Nós te pedimos isso e nós te louvamos, Pai, porque eu tenho certeza que essa manhã o Senhor está trazendo salvação a este lugar. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, numa manhã especial como essa, eu queria te dizer que, porventura, se você está nos assistindo e hoje foi algo especial para você, você não está sozinho. E hoje, se você quer tomar essa decisão por Jesus, de voltar a caminhar com Ele, se você está talvez longe dos caminhos do Senhor, é colocar sua roupa branca e falar assim: Senhor, eu estou reconhecendo a minha pequenez, você é bem-vindo de volta. Se hoje, porventura, é a primeira vez que você quer dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, você é bem-vindo, Deus te abraça nesse momento. Ou se porventura você precisa de oração, nós temos o QR Code aqui na nossa tela. Nós queremos que você de fato nos procurasse. Nós queremos que você soubesse que você não está sozinho, que Deus cuida de você, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana e vamos continuar celebrando em nome de Jesus. Amém. Ressuscitou e na cova a vergonha ficou, quebrou os portões, as pedras fez falar, do túmulo sair para me guiar. Vamos juntos declarar: aqui estou. Completamente rendido a ti. Toma-me agora e pra sempre eu clamarei. Estava perdido, mas meu coração amou a força do meu pecado. Sua graça tomou. Fui encontrado, as trevas me libertou. Morte não tem poder onde a graça chegou. Você me encontrou, você me encontrou, você me encontrou, você me encontrou. Fui encontrado, das trevas me libertou. A morte não tem poder onde a graça chegou. Você me encontrou, você me encontrou, você me encontrou, você me encontrou.